Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Meu padrasto levou minha mãe e os filhos dela de férias enquanto me deixaram sozinha no hospital. Mas agora que falei com meu pai, eles estão em sérios problemas. Olá, eu odeio meu padrasto. Kevin é uma das pessoas mais frustrantes, controladoras e insensíveis que já conheci. Desde que ele se casou com minha mãe, minha vida virou de cabeça para baixo. Para colocar em contexto, meus pais se divorciaram há 3 anos. Minha mãe e meu pai nunca se davam bem e brigavam com frequência. Quando anunciaram o divórcio, não fiquei muito surpresa. Minha mãe e meu pai nunca foram um bom casal desde o início. Honestamente, eles tentaram fazer funcionar, mas sempre houve tensão entre eles, especialmente no que dizia respeito às responsabilidades domésticas. Embora tecnicamente minha mãe ficasse em casa, ela não gostava das tarefas típicas associadas a esse papel. Cozinhar, limpar ou até me ajudar com o dever de casa não eram realmente suas prioridades, e ela não escondia seu desagrado por fazer essas coisas. Em vez disso, adorava passar grande parte do tempo no telefone tentando crescer nas redes sociais. Ela se considerava uma influenciadora de beleza, sempre gravando ou postando algo, embora sua quantidade de seguidores não fosse exatamente impressionante. Quando não estava colada ao telefone, passava grande parte do tempo e uma parte considerável da renda do meu pai saindo com as amigas. Compras, brunch ou tratamentos de beleza eram suas atividades regulares. Ela nunca se encaixou no molde do que a maioria pensa como uma mãe típica. Enquanto outros pais geralmente verificam os deveres de casa de seus filhos, garantem que estão em dia com os estudos e perguntam sobre o dia deles, a preocupação da minha mãe passava por outros lugares, como cuidar de si mesma. Ela estava sempre estressada com sua aparência e também esperava que eu me mantivesse em forma e apresentável o tempo todo. Era quase como se ela me visse mais como um reflexo da própria imagem do que como uma pessoa independente dela. Depois do divórcio, ambos obtiveram a guarda compartilhada, e meu tempo era dividido entre os dois. No início, foi difícil me adaptar a viver entre 2 casas separadas. Justo quando comecei a me acostumar, minha mãe conheceu Kevin. Ela parecia encantada com ele desde o primeiro encontro. Em poucos dias começaram a namorar oficialmente, e após algumas semanas minha mãe me apresentou a ele. De repente, esse estranho estava em todos os lugares, e esperava-se que eu o aceitasse em nossas vidas de braços abertos. Não teria problema em aceitar Kevin se ele fosse uma pessoa decente, mas a realidade é que ele não é. Desde o início, Kevin tinha essas expectativas irreais. Assumiu que eu simplesmente o aceitaria feliz como meu novo pai, embora, aos meus olhos, ele fosse um total rebaixamento em comparação com meu verdadeiro pai. Ele constantemente se intromete na minha vida e parece aproveitar todas as oportunidades para me menosprezar. Sinto que não importa o que eu faça, ele sempre encontra uma maneira de me criticar ou controlar. Por exemplo, ele tem 2 filhos e fica visivelmente irritado comigo quando acha que estou agindo de maneira muito feminina, como ele gosta de dizer. Ele já me disse diretamente que eu não deveria usar vestidos ou saias justas, como se minha maneira de me vestir fosse da conta dele. Também insiste que eu não deveria deixar meu cabelo solto e espera que eu o mantenha preso em um coque o tempo todo. E não para por aí. Se eu tiver amigas em casa, ele sempre interrompe dizendo que está apenas verificando, mas não é um simples cumprimento ou uma pergunta casual. Literalmente entra sem avisar e fica rondando, como se não confiasse em mim ou nas minhas amigas para ficarmos sozinhas. É incrivelmente invasivo e honestamente humilhante. Quando protesto ou peço que ele nos deixe em paz, ele diz coisas como as garotas precisam de supervisão constante e que deveríamos fingir que ele nem está lá. É revoltante que ele não aplique o mesmo nível de interferência com os próprios filhos nem sinta a necessidade de vigiar cada movimento deles. Quando tentei falar sobre o quanto isso me incomoda com minha mãe, ela pareceu não se importar. Disse que ele estava apenas sendo protetor, como se isso justificasse o comportamento dele. Além de tudo, os 2 filhos de Kevin tornam minha vida ainda mais difícil. Eles não têm nenhum conceito de espaço pessoal, e suas personalidades chocam com a minha em todos os sentidos possíveis. Além disso, são implacáveis ao me incomodar, seja zombando, tirando sarro ou encontrando novas maneiras de me fazer sentir mal. Eles me irritam constantemente. Em vez de intervir, minha mãe minimiza o comportamento deles dizendo que é assim que todos os irmãos se tratam. Quando minha mãe decidiu se casar com Kevin após apenas 1 ano de namoro, esperava que eu simplesmente aceitasse. Ela me disse sem rodeios que amava Kevin e estava decidida a fazer o casamento funcionar. Sabia que eu tinha dúvidas e frustrações, mas foi clara sobre o que queria de mim, que eu desse uma chance a Kevin e não complicasse as coisas. Parecia muito pedir, especialmente considerando quão rápido tudo estava acontecendo, mas eu queria apoiar minha mãe e manter a paz, então aceitei tentar. Desde então, realmente me esforcei para aceitar Kevin e seus filhos.
tentei me adaptar às rotinas e mudanças, embora tenha sido muito difícil. Uma das coisas que mais me incomoda é como Kevin insiste que eu o chame de pai. Não parece certo, e toda vez que digo, não consigo evitar sentir o ressentimento crescer dentro de mim. Já tenho um pai e não quero substituí-lo. No entanto, Kevin parece não entender nem se importar com o quão difícil isso é para mim. Mas além do nome, o que realmente dói é a mudança na atenção e nas prioridades da minha mãe após o casamento. Ela parece mais focada nos filhos de Kevin do que em mim. Passa mais tempo com eles, ajuda-os com coisas que nunca fez por mim e age mais como mãe com eles do que jamais foi comigo. Às vezes sinto que perdi meu lugar na vida dela. Agora ela é apenas mãe para os filhos de Kevin. Gostaria de morar com meu pai, especialmente porque ele costuma ser mais compreensivo. Mas ele teve que se mudar para outra cidade quando conseguiu um novo emprego que paga significativamente melhor. Ainda me visita de vez em quando, mas moro com minha mãe em tempo integral. Meu pai e eu também conversamos regularmente por telefone. Ele sabe de alguns dos problemas que tenho com Kevin e seus filhos porque contei a ele. É muito compreensivo e até tentou conversar com minha mãe sobre a situação. Acho que ele realmente quer ajudar, mas sempre que menciona, minha mãe o manda calar a boca, dizendo para ele não se intrometer nem interferir no casamento dela. Ao longo dos anos, fiz o meu melhor para me adaptar à vida com minha nova família, apesar de tudo. Realmente tentei me esforçar com Kevin e seus filhos, na esperança de que se eu permanecesse paciente e aberta, pudéssemos construir algum tipo de relação positiva. Mas apesar dos meus esforços, ainda não vi resultados significativos. Este ano, Kevin inesperadamente recebeu uma promoção no trabalho. Quando chegou em casa, anunciou com orgulho que levaria todos nós em uma viagem em família. A notícia nos animou, especialmente porque fazia muito tempo desde a última vez que viajamos juntos. Ele e minha mãe escolheram o local e reservaram os bilhetes e a acomodação para todos nós. Mas como se fosse azar, um dia antes da viagem, sofri um acidente de carro com minha mãe. Estávamos voltando para casa depois de comprar algumas roupas para as férias quando, de repente, outro carro nos atingiu por trás. Não foi uma colisão massiva, mas foi o suficiente para nos desestabilizar e causar ferimentos. Minha mãe ficou basicamente bem, exceto por alguns arranhões e hematomas aqui e ali, mas eu não tive tanta sorte. Acabei com um braço quebrado e uma concussão devido ao impacto. Chamaram uma ambulância e antes que eu percebesse, estava sendo internada no hospital. Quando Kevin ouviu sobre o nosso acidente, correu para o hospital aparentemente preocupado. No início pensei que ele realmente estava preocupado comigo e com minha mãe, que tinha vindo porque se importava com o nosso bem-estar. Mas então ele começou a mencionar a viagem, obcecado com a possibilidade de ainda podermos ir e preocupado porque o dinheiro que ele havia gastado seria perdido. Eventualmente, os médicos nos informaram que devido à minha concussão, eu teria que ficar no hospital alguns dias para observação. Eles queriam garantir que eu estava bem antes de me dar alta, mas viajar estava definitivamente fora de questão para mim. Kevin me olhou frustrado, como se fosse minha culpa ter tido o acidente e desperdiçado o dinheiro dele. Como eu tinha que ficar no hospital, minha mãe ofereceu-se, de maneira meio desanimada, para ficar comigo. Isso me deu uma pequena esperança. No entanto, Kevin rapidamente interveio, argumentando que, como os bilhetes de avião já estavam pagos, já estávamos perdendo dinheiro com o fato de eu não ir, e que não fazia sentido minha mãe também desperdiçar mais dinheiro ficando para trás. Então ele se dirigiu a mim e disse que na minha idade, eu deveria ser perfeitamente capaz de ficar sozinha no hospital por alguns dias. Ele apontou como o hospital era seguro, com médicos e enfermeiros disponíveis 24 horas, insinuando que eu não tinha com o que me preocupar. Kevin continuou insistindo que uma vez que eu tivesse alta, ele organizaria para que uma babá ficasse comigo em casa. Eu discuti com ele, dizendo que não me sentia confortável em ficar sozinha no hospital nem em ter uma babá cuidando de mim em casa. Implorei a minha mãe que ficasse comigo. Minha mãe tentou me defender, dizendo a Kevin que não estava certo me deixar sozinha no hospital. Ela sabia que isso estava errado. No entanto, Kevin continuou insistindo, argumentando que a presença dela era desnecessária e que ficar apenas significaria sentar ao meu lado sem fazer nada produtivo o dia inteiro. Para ele, não desperdiçar o dinheiro das férias era mais importante do que qualquer outra coisa. Claramente ele não me via como sua verdadeira filha, então não se importava com como eu me sentia ou o que estava acontecendo comigo. Eu tentei implorar, dizendo que com 15 anos, não deveria ficar sozinha no hospital. Estava assustada e com dor, e a ideia de passar por tudo isso sem nenhum membro da minha família ao meu lado era ainda pior. Sugeri um compromisso, dizendo que talvez minha mãe pudesse ligar para o meu pai para que ele viesse ficar comigo enquanto ela e Kevin iam viajar.
Claro, levaria algum tempo para ele chegar, já que mora em outra cidade, mas eu tinha certeza de que ele viria imediatamente se soubesse que eu estava hospitalizada. Achei que essa poderia ser uma maneira de eles ainda irem viajar, garantindo que eu não ficasse sozinha. Mas Kevin descartou a ideia quase imediatamente. Ele desconsiderou minhas preocupações, dizendo que eu estava sendo tola e exagerando por causa de ferimentos menores. Disse que não queria que meu pai se preocupasse desnecessariamente. Segundo Kevin, não havia necessidade de interromper os planos de ninguém por algo tão trivial como uma concussão e um braço quebrado, lesões que se curariam perfeitamente com alguns dias de repouso no hospital. No final, a pressão de Kevin funcionou. Olhei para minha mãe, esperando que ela se mantivesse firme e insistisse em ficar comigo, mas, como de costume, ela cedeu a Kevin. Em vez de lutar pelo que eu precisava, ela concordou em ir. Ela ficou comigo apenas uma noite, o que me trouxe algum conforto. Pensei que depois de ver o quão vulnerável eu me sentia, ela perceberia que eu precisava dela lá. Mas no dia seguinte, Kevin apareceu no hospital para buscá-la, ansioso para sair de viagem como planejado, sem se importar com como eu me sentia. Depois de apenas um dia sozinha, não consegui mais conter as lágrimas. Uma das enfermeiras notou que eu estava chorando, e ao perceber que não tinha ninguém cuidando de mim, gentilmente se ofereceu para ligar para minha mãe. Eu disse que estava bem, que provavelmente não atenderiam de qualquer maneira, mas ela insistiu. Então, dei o número do meu pai. Estava meio esperando que meu pai me repreendesse ou dissesse, como meu padrasto, que eu estava exagerando e que ficar sozinha no hospital não era grande coisa. Mas, no momento em que meu pai atendeu ao telefone e a enfermeira informou sobre minha situação, ele ficou imediatamente preocupado. Ele pediu para falar comigo, e sua voz soava mais preocupada do que eu tinha ouvido em muito tempo. Perguntou se minha mãe realmente tinha ido viajar sem mim. Expliquei toda a situação, contando como Kevin insistiu que estava tudo bem me deixar sozinha, porque ele não queria desperdiçar o dinheiro da viagem e como minha mãe, eventualmente concordou em ir, meu pai ficou furioso. Enquanto eu contava tudo, ele permaneceu em silêncio, mas dava para sentir sua raiva crescendo. Ele me disse que minha mãe só havia mencionado que tivemos um pequeno acidente, minimizando toda a situação. Ela não havia dito uma única palavra sobre meu braço quebrado, minha concussão ou que ela e Kevin me deixaram sozinha no hospital. De acordo com o que ela contou a ele, não havia nada com que se preocupar, então ele não viu necessidade de entrar em contato comigo. Meu pai imediatamente me garantiu que viria assim que fosse possível. Ele disse que deixaria tudo de lado e dirigiria até o hospital para ficar comigo, não importando quanto tempo levasse. Pela primeira vez desde que fui internada, senti alívio ao saber que meu pai estaria ao meu lado e que, finalmente, alguém estava levando minha situação a sério. Em apenas 2 horas, ele chegou ao hospital. Vê-lo entrar pela porta foi como tirar um enorme peso das minhas costas. Comecei a chorar enquanto ele me abraçava e me assegurava de que tudo ficaria bem. Ele imediatamente foi falar com os médicos para entender melhor meus ferimentos. Estava muito arrependido por não ter estado lá para mim antes e por ter confiado na versão da minha mãe sem verificar diretamente comigo. Era evidente que ele estava se culpando por isso. Durante minha estadia no hospital, eu não tinha meu celular comigo, porque provavelmente ele caiu durante o acidente e alguém o pegou. Então, não tivemos outra forma de nos comunicarmos. Felizmente, a enfermeira foi gentil o suficiente para entrar em contato com ele por mim. A raiva do meu pai em relação a Kevin era enorme. As ações de Kevin disseram muito, deixando claro que, apesar de estar em um relacionamento com minha mãe, eu não era mais do que um inconveniente para ele. Meu pai tentou ligar para minha mãe e Kevin, mas nenhum dos dois atendeu as chamadas. Isso deixou meu pai ainda mais furioso, e ele jurou repetidamente que lhes daria uma lição por me abandonarem dessa forma. Nas 2 noites seguintes, meu pai ficou ao meu lado no hospital, tendo pedido licença no trabalho para garantir que eu não estivesse sozinha. Ele não saiu do meu lado por um momento até que eu finalmente recebi alta. Mesmo então, ele não se sentia confortável com a ideia de eu voltar para a casa de Kevin, onde me deixariam com uma babá até que todos voltassem das férias. Em vez disso, insistiu que eu fosse para a casa dele e eu aceitei. Uma vez instalada na casa do meu pai, ele tentou entrar em contato com minha mãe novamente. Ela disse que não tinha conseguido atender as chamadas anteriores porque estava se divertindo muito com Kevin e os filhos dele. Isso só aumentou a fúria do meu pai. Ele disse a ela que me abandonar no hospital era um ato grave de negligência e que planejava tomar medidas legais para responsabilizá-la, junto com Kevin. Ele mencionou até mesmo levá-los ao tribunal, deixando claro que estava disposto a denunciá-los por suas ações. Meu pai me comprou um celular novo agora, o que na verdade não foi tão bom quanto parece. Desde então, meu celular não parou de tocar com chamadas e mensagens de texto tanto de Kevin quanto da minha mãe.
Em vez de reconhecerem o que fizeram ou expressarem algum tipo de pedido de desculpas, eles têm enviado mensagem após mensagem me acusando de arruinar as férias deles por ter contado ao meu pai sobre minha situação. Kevin chegou a dizer que tudo o que eu precisava fazer era ficar quieta no hospital, sem fazer nenhum escândalo, e tudo teria ficado bem. Segundo eles, tudo estaria bem se eu simplesmente tivesse obedecido ao que queriam. E assim está meu estado atual com minha família, entre aspas. Atualização 1. Para todos que estão perguntando, agora que tive algum tempo para refletir e conversar com meu pai, percebi que houve muitas vezes, ao longo dos anos, em que Kevin e minha mãe me negligenciaram, e eu simplesmente deixei passar. Fiquei calada, esperando que as coisas mudassem, mas isso nunca aconteceu. É difícil admitir, mas permiti que eles me deixassem de lado por conveniência própria. Agora, olhando para trás, não consigo acreditar que tolerei isso por tanto tempo. Por exemplo, Kevin frequentemente menosprezava meu relacionamento com meu pai. Ele constantemente fazia comentários negativos sobre ele, dizendo coisas como que era um fracassado ou irresponsável em comparação a ele. Isso porque Kevin acreditava firmemente que meu pai não tinha sido um bom marido para minha mãe e por isso, achava que tinha o direito de falar mal dele. Minha mãe nunca pedia para ele parar. Sempre que eu tinha problemas em casa ou tentava falar com minha mãe sobre eles, Kevin dizia que eu fazia drama por tudo ou que era sensível demais por ser mulher. Ele frequentemente dizia que por isso, tinha sorte de ter apenas filhos homens. Kevin constantemente demonstra favoritismo em relação aos filhos dele, mesmo nas interações mais simples do dia a dia. Ele não tem problemas em dar dinheiro para qualquer coisa que eles precisem, sem pensar duas vezes. Mas quando eu peço algo para minha mãe, Kevin me interroga com uma infinidade de perguntas. Ele sempre afirma que estou comprando coisas desnecessárias e desperdiçando dinheiro, mesmo que nem seja o dinheiro dele que eu gasto, e sim o do meu pai. Então, tecnicamente, tenho o direito de usá-lo como eu quiser. Apesar de morarmos na mesma casa, nunca passamos tempo de qualidade juntos como família. Kevin e minha mãe frequentemente fazem planos com os filhos dele e me deixam de fora, dizendo que não querem me incomodar ou que querem passar tempo juntos sem mim. Isso frequentemente me faz sentir abandonada e insignificante. Eles saem para jantar ou fazem atividades que gostam sem considerar que eu também poderia ter interesse em participar. Provavelmente por isso eu estava tão animada em me juntar a eles nas férias, porque raramente sou incluída nos planos deles. Kevin e minha mãe também não celebram meus aniversários. Sempre me dizem que como os filhos de Kevin não dão importância aos aniversários deles, eu também não deveria esperar isso. É como se eles acreditassem que eu não mereço atenção especial, só porque eles não acham importante. E quando se trata de presentes, acabo recebendo coisas que nem gosto ou uso, como se não se importassem o suficiente para pensar em algo que realmente me faria feliz. Quando eu tinha problemas na escola, Kevin costumava dizer coisas como: "Você é preguiçosa, esse é o seu problema", ou "Por que você se esforça com essas coisas?". Em vez de perguntar o que estava acontecendo ou oferecer ajuda, ele fazia tudo girar em torno de como isso o incomodava. Minha mãe, por outro lado, simplesmente ficava em silêncio, o que é o mais doloroso, porque ela podia ver o quanto isso me afetava e, em vez disso, preferia não dizer nada. Espero que esta atualização tenha ajudado vocês a entenderem melhor minha história, já que me pediram mais contexto. Atualização 2. Olá! Meu pai realmente denunciou minha mãe e Kevin ao Serviço de Proteção Infantil. Ele não podia ficar de braços cruzados e permitir que me tratassem assim, deixando-me sozinha no hospital sem pensar duas vezes. Quando Kevin e minha mãe voltaram para casa, foram contatados por funcionários do Serviço de Proteção Infantil. Eles tiveram que responder a uma grande quantidade de perguntas, explicando a situação, suas ações e sua decisão. Tenho certeza de que isso foi um chamado de atenção para eles, provavelmente algo que não esperavam. As autoridades concordaram com meu pai que me deixar sozinha no hospital, especialmente depois de eu ter me machucado, era inaceitável. Reconheceram que isso foi negligente de uma maneira que colocou meu bem-estar em risco. Mais tarde, minha mãe me ligou. Ela não estava exatamente feliz, e deu para notar pelo tom de voz que estava irritada comigo. Ela disse que eu os tinha colocado, a ela e a Kevin, em muitos problemas ao envolver o Serviço de Proteção Infantil. Minha mãe me avisou que o Serviço de Proteção Infantil entraria em contato comigo para ouvir minha versão dos fatos. Ela então continuou me pressionando para que eu mentisse às autoridades, dizendo que se eu não fizesse isso, eles poderiam acabar tirando minha guarda dela. Eu disse que não me sentia confortável mentindo para as autoridades e que talvez ela devesse ter pensado nas consequências das próprias ações quando me abandonou no hospital aquele dia. Então, minha mãe tentou me manipular emocionalmente, dizendo coisas como quanto ela havia dedicado anos da vida dela a mim e que agora precisava que eu demonstrasse lealdade a ela.
Ela colocou a situação como se, ao ser honesta com as autoridades, eu estivesse traindo ela, como se eu fosse a culpada por tudo o que havia acontecido. Mas o que realmente me chocou foi quando ela disse que mentir também protegeria Kevin e os filhos dele. Ela explicou que a investigação do Serviço de Proteção Infantil poderia acabar causando problemas para Kevin, especialmente com a ex-esposa dele. Minha mãe disse que a ex poderia descobrir tudo e usar isso como munição contra ele. Minha mãe parecia mais preocupada com a reputação do meu padrasto e dela própria do que com o que eu havia passado. Nem uma única vez ela perguntou como eu estava ou se já tinha me recuperado. Enquanto isso, ela continuou implorando, pedindo desesperadamente que eu mentisse para proteger a família dela. Eu disse a ela que me importava muito pouco com o impacto disso para ela e Kevin, mas que não mentiria para as autoridades. Disse que contaria exatamente o que havia acontecido e que não encobriria nada para ninguém. Se isso significava que ela e Kevin se meteriam em problemas, que assim fosse. Minha mãe gritou ainda mais comigo, me chamou de várias coisas, mas eu apenas desliguei o telefone e a deixei gritando sozinha do outro lado da linha. Por mais estranho que pareça, não sinto muita culpa. Primeiro, porque estou fazendo a coisa certa ao não mentir para as autoridades. Segundo, porque minha mãe e Kevin merecem tudo isso. Atualização 3. Olá, já se passaram quase 2 semanas desde minha última atualização. Falei com as autoridades e contei a verdade. Por enquanto vou ficar com meu pai. Ele tem pesquisado escolas para que eu possa morar aqui com ele de forma permanente. Preciso dizer que é muito bom viver com ele. Minha mãe continuou tentando me manipular emocionalmente, mas por enquanto não há mais nada que ela possa fazer. O Serviço de Proteção Infantil deu uma advertência a ela. Ficou evidente que minha mãe negligenciou sua responsabilidade comigo, e isso não podia ser ignorado. O Serviço de Proteção exigiu que ela fizesse mudanças significativas, como frequentar aulas obrigatórias de criação de filhos e terapia para abordar seus problemas de negligência e sua relação comigo. Kevin também foi investigado, já que demonstrou uma clara falta de respeito e cuidado comigo, especialmente durante o incidente no hospital. O Serviço de Proteção Infantil deixou claro que ficariam monitorando de perto a situação caso eu voltasse a morar com eles e que qualquer outro caso de negligência ou maus-tratos levaria a consequências mais graves. Atualização 4. Olá, não posso acreditar que já se passaram quase 4 meses desde que estou morando com meu pai. É tão bom viver em um lugar onde eu não me sinto mal o tempo todo. Viver com meu pai tem sido um grande alívio. Ele é compreensivo, me ouve e, o mais importante, respeita meu espaço e minhas decisões. Foi uma mudança total comparada ao que eu estava enfrentando antes. Posso falar sobre meu dia, meus problemas, meus sonhos, e ele realmente se importa. Tenho conseguido me concentrar mais na escola e na minha saúde mental, e sinto que finalmente estou recuperando quem realmente sou. Também fiz novos amigos incríveis na escola e realmente gosto de passar tempo com eles. De fato, no mês passado, pela primeira vez em muito tempo, tive uma verdadeira comemoração de aniversário. Convidei todos os meus novos amigos, e tivemos uma festa de pizza enquanto assistíamos a filmes românticos clichês. Foi o tipo de aniversário que sempre quis, mas nunca tive quando vivia com minha mãe e Kevin. Quanto à minha mãe, as coisas ainda são complicadas. Ultimamente, ela tem tentado entrar mais em contato comigo, até me enviando mensagens dizendo o quanto sente muito e o quanto sente minha falta. Deixei claro que ainda não estou pronta para voltar. Não acredito que em tão pouco tempo e com um pouco de terapia, ela tenha mudado tão facilmente. Quanto a Kevin, ele não se desculpou, mas também não espero que faça isso. Imagino que ele esteja completamente irritado comigo, então não acho que ele queira me ver, o que honestamente não me importa. Não é como se eu sequer quisesse construir um vínculo com ele agora, depois de tudo o que aconteceu. Eu tentei. Tentei me dar bem com o parceiro da minha mãe, mas às vezes, há relações que são simplesmente impossíveis, e essa é uma delas. Se nada acontecer, e não acredito que algo vá mudar, já que agora moro com meu pai, esta será minha última atualização. Então, um abraço e muito obrigada por me acompanharem nessas publicações. Atualização 5. Olá! Já se passaram 6 meses desde a última vez que fiz uma publicação, e eu achava que aquela seria a última. Mas se minha mãe ou Kevin voltarem a aprontar, sinto que é meu dever fazer uma nova atualização. Muitas pessoas têm perguntado quanto dinheiro meu pai pagava de pensão alimentícia, mas não vou revelar isso. Essas são questões entre minha mãe e meu pai, e não acho que importe tanto assim. O que importa nesta atualização é que meu pai pagava enquanto eu vivia em tempo integral com minha mãe, e agora é minha mãe quem está pagando ao meu pai. Isso é algo bom, porque agora não preciso mais ser interrogada como se estivesse em um tribunal, com um detector de mentiras e luzes apontadas para minha cara, toda vez que precisava de um novo suéter ou algo para a escola. Meu pai simplesmente confia em mim.
especialmente agora que ele não precisa mais enviar dinheiro para minha mãe e, em vez disso, é ela quem envia para ele. Meu pai tem mais dinheiro e o gasta comigo. E claro, minha mãe tem feito questão de me lembrar disso. Suas ligações pararam de ser pedidos de desculpas e se transformaram em reclamações sobre como eu arruinei tudo para ela. Minha mãe se importa mais com o dinheiro que recebia e agora precisa enviar do que comigo. Não posso dizer que estou surpresa. Embora não tenha tido notícias diretas de Kevin, o que é um alívio, ainda falo com meus amigos da minha antiga escola, os mesmos que frequentam a mesma escola que os filhos de Kevin. Por isso sei que um dos filhos de Kevin foi suspenso por brigar com outro garoto, que eu realmente não conheço. Isso não seria tão grave se o filho tivesse aprendido a lição e seu pai tivesse ensinado que isso estava errado. Mas em vez disso, Kevin disse que ele fez muito bem em bater no outro garoto, porque segundo ele, garotos como aquele precisam levar uns socos de vez em quando. Essas palavras foram repetidas pelo filho no dia em que voltou à escola, e depois disso, ele acabou brigando novamente. Agora a mãe dos filhos de Kevin está pedindo a custódia completa. Ela está usando o que Kevin e minha mãe fizeram comigo, além dessa nova situação, para solicitar a guarda total, que até agora era compartilhada. Kevin está provavelmente mais furioso do que nunca. Acho que se ele continuar nesse ritmo, vai explodir de tanta raiva acumulada. Não sei o que vai acontecer, mas, se souber de algo mais sobre a custódia, provavelmente farei uma nova atualização. Atualização 6. Olá, quero deixar claro que embora minha mãe agora esteja se divorciando de Kevin, isso não significa que vou voltar a morar com ela. Apenas quero esclarecer isso antes de contar o que aconteceu. Kevin perdeu a custódia dos filhos, que agora está totalmente com a mãe deles. Por isso, ele tem me culpado. E por consequência culpado minha mãe, já que sou filha dela e deveria ter evitado todo o problema com o serviço de proteção infantil. É isso que ele tem deixado claro. Não acredito que ele vá admitir que dar aquele conselho estúpido ao filho foi uma péssima ideia. O resultado? Ele pediu o divórcio da minha mãe, e agora eles estão em processo de separação. Isso não muda nada em relação à minha relação com minha mãe, que tem me ligado para dizer que eu arruinei tudo na vida dela, desde a pensão alimentícia até o casamento. Tudo porque, segundo ela, eu não consegui aguentar uns dias no hospital. Eu simplesmente a bloqueei, e isso foi tudo. Não me importarei se dentro de alguns anos, ela se sentir sozinha e quiser reconectar comigo. Neste momento eu não poderia me importar menos. Houve muitas ocasiões em que ela poderia ter feito as coisas certas para mim, mas em vez disso tomou decisões terríveis. E quanto a Kevin, ele sempre dizia que meu pai era um fracassado. Bem, quem é o fracassado agora, Kevin? O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Meu vizinho valentão engravidou minha esposa, fez ela me deixar, mas o karma os atingiu com força quando a verdadeira esposa dele expôs sua vida dupla, na frente de toda a vizinhança. Olá! Eu, homem de 32 anos, nunca pensei que compartilharia algo assim no Reddit, mas preciso tirar isso do meu peito. Fui casado com Felícia, 30 anos, por 5 anos, e até recentemente achava que tínhamos uma vida perfeita. Nós nos conhecemos na faculdade no último ano. Ela estudava psicologia, e eu estava terminando minha graduação em administração. Após a formatura, namoramos por 2 anos antes de nos casarmos em uma pequena cerimônia com apenas familiares e amigos próximos. Há 3 anos compramos a casa dos nossos sonhos, em um bairro tranquilo e suburbano. Era tudo o que queríamos. Uma casa de 2 andares com um quintal bonito, vizinhos amigáveis e um ótimo senso de comunidade. Passávamos os fins de semana fazendo melhorias na casa juntos, organizávamos churrascos regulares para os vizinhos e estávamos planejando começar uma família em breve. Todos na vizinhança nos conheciam como o jovem casal feliz que sempre ajudava nos eventos comunitários. Tudo mudou quando Tom, um homem de 35 anos, mudou-se para a casa ao lado, há 3 anos. Desde o momento em que ele chegou, algo parecia errado. Ele dirigia um carro caro, usava roupas de grife e tinha uma atitude arrogante que me deixava desconfortável. Durante a festa de inauguração da casa dele, que toda a vizinhança compareceu, ele fez vários comentários condescendentes sobre minha carreira e minha casa, tentando passar isso como piadas. No início, tentei ignorar o comportamento dele e ser acolhedor. Felícia me encorajava a dar uma chance a ele, dizendo que talvez ele estivesse apenas nervoso por estar em um novo bairro. Mas as coisas rapidamente pioraram. Tom começou com pequenas reclamações. A grama do nosso quintal estava meio centímetro mais alta do que deveria, as lixeiras estavam visíveis da rua ou o nosso gato passava pelo quintal dele.
Sempre tentei lidar com as preocupações dele educadamente, pensando que talvez ele fosse apenas exigente com essas coisas. Mas o comportamento dele escalou rapidamente. Ele começou a tocar música alta tarde da noite, especialmente durante a semana, quando sabia que eu tinha reuniões importantes pela manhã. Quando eu educadamente pedia para ele abaixar o volume, ele apenas ria e aumentava ainda mais, dizendo coisas como: talvez você devesse comprar uma casa melhor com isolamento acústico melhor. Ele também estacionava o carro de forma que bloqueava parcialmente a nossa entrada, forçando-nos a manobrar de forma complicada todas as manhãs. Quando confrontado, ele apenas dava um sorriso arrogante e dizia que moveria o carro quando quisesse. A situação piorou ainda mais quando Tom começou a espalhar boatos sobre mim na vizinhança. Ele dizia a todos que eu o havia ameaçado várias vezes e que era agressivo quando ninguém estava por perto. Alegou que eu tinha feito comentários racistas contra ele, o que era completamente falso, e que eu estava tentando expulsá-lo do bairro. Alguns vizinhos começaram a acreditar nele e a me evitar. Eu podia vê-los cochichando quando eu passava, e as pessoas pararam de nos convidar para eventos da vizinhança. Felice inicialmente me apoiou em tudo isso. Ela me consolava quando eu chegava em casa estressado com as últimas provocações dele e concordava que o comportamento dele era irracional. Ela até o confrontou uma vez sobre o problema do estacionamento, mas ele apenas a encantou com desculpas, enquanto continuava me olhando com aquele mesmo sorriso presunçoso. No entanto, cerca de 6 meses atrás, notei uma mudança no comportamento de Felícia. Ela começou a defender Tom, dizendo que talvez estivéssemos sendo muito sensíveis e que deveríamos tentar entender a perspectiva dele. Quando eu reclamava sobre as últimas provocações dele, ela sugeria que talvez eu estivesse exagerando. Ela até começou a ir a eventos da vizinhança sem mim, dizendo que era melhor para manter a paz. Também notei que Felícia passava mais tempo fora quando Tom estava no quintal. Ela de repente decidia cuidar do jardim ou verificar o correio várias vezes quando ele estava por perto. Inicialmente, descartei esses pensamentos, sentindo-me culpado por suspeitar de algo. Afinal, estávamos felizes juntos por 5 anos, e Felícia sempre tinha sido leal e solidária. Um dia, cerca de 2 meses atrás, cheguei em casa mais cedo do trabalho devido a uma forte enxaqueca. Quando virei na rua, vi o carro de Tom na nossa entrada. Isso me pareceu estranho, mas pensei que talvez ele estivesse finalmente ali para se desculpar ou discutir os problemas. Quando entrei em casa, ouvi barulhos vindos do andar de cima. Ao subir as escadas, ouvi a voz de Felícia vindo do nosso quarto. Meu coração começou a disparar enquanto me aproximava da porta. Os sons ficaram mais claros, e eu senti meu estômago revirar. Quando abri a porta, encontrei Felícia e Tom juntos na nossa cama, a cama que escolhemos juntos quando nos casamos. Quando me viram, Felícia começou a chorar imediatamente, tentando se vestir rapidamente, enquanto Tom simplesmente ficou deitado com aquele mesmo sorriso presunçoso de sempre. Eu não consegui ficar na casa. Peguei minhas chaves do carro e saí dirigindo sem rumo por horas, tentando processar o que tinha acabado de presenciar. Felícia me ligou repetidamente, deixando mensagens dizendo quanto estava arrependida e como aquilo apenas aconteceu. Ela afirmou que Tom a havia manipulado por meses, fazendo-a acreditar que eu era o problema no nosso casamento. Fiquei na casa do meu irmão por alguns dias, ignorando as constantes ligações e mensagens de Felícia. Quando finalmente voltei para casa, a maioria das coisas dela havia sido retirada. Ela deixou um bilhete dizendo que estava ficando na casa da irmã e precisava de tempo para pensar. Por meio de amigos em comum, descobri mais tarde que ela estava vendo Tom há 4 meses, encontrando-se com ele às escondidas enquanto eu estava no trabalho. A traição doeu ainda mais quando descobri que a maioria dos nossos vizinhos sabia do caso, mas decidiram ficar quietos. Eles viam Tom entrando em nossa casa enquanto eu estava fora, mas não diziam nada porque acreditavam nas mentiras dele sobre mim. Entrei com o pedido de divórcio imediatamente. Felícia apareceu em casa chorando, implorando para reconsiderar e dizendo que poderíamos resolver as coisas com terapia. Ela afirmou que Tom a manipulou e que ainda me amava, mas eu sabia que não havia como voltar atrás. A confiança estava completamente destruída. O que mais doeu foi que ela acreditou nas mentiras de alguém que claramente fazia de tudo para dificultar nossas vidas e escolheu o lado dele ao invés de confiar em mim, seu marido de 5 anos. Ontem recebi uma mensagem de Felícia dizendo que está grávida do filho de Tom.
Ela teve a audácia de dizer que esperava que ainda pudéssemos ser amigos e que gostaria que eu fizesse parte da vida do bebê, já que compartilhamos tantos anos juntos. Ela disse que ainda se importa comigo e acha que eu seria uma boa influência para a criança. Não pude acreditar no quão delirante ela estava sendo. Agora estou ficando com meu irmão e sua esposa enquanto tento decidir meus próximos passos. Estou planejando vender a casa, já que não consigo suportar morar ao lado de Tom. Felícia continua tentando me contatar por meio de amigos em comum, dizendo que cometeu um grande erro e sente falta da nossa vida juntos, mas eu a bloqueei em todos os lugares. Os vizinhos que ficaram do lado de Tom agora parecem envergonhados quando me veem, mas suas desculpas não significam nada neste momento. Nunca imaginei que minha vida tomaria esse rumo, 5 anos de casamento destruídos porque minha esposa escolheu acreditar nas mentiras de um vizinho manipulador ao invés do próprio marido. Tenho uma reunião com um advogado de divórcio na próxima semana para discutir minhas opções. Só precisava desabafar e, talvez, ouvir outras pessoas que passaram por situações parecidas. Atualização 1. Olá. Bem, o karma realmente dá voltas. Ontem à noite mudou completamente tudo o que eu achava que sabia sobre essa situação. Recebi uma ligação da irmã de Felícia, Emma, por volta das 9 da noite. No início, hesitei em atender, já que a maior parte da família de Felícia tem me pressionado para aceitá-la de volta. Mas Emma sempre foi diferente. Foi ela quem me contou sobre os encontros de Felícia com Tom pelas minhas costas. O que Emma me disse me deixou completamente sem palavras. Aparentemente, Tom estava jogando um jogo muito maior do que qualquer um de nós poderia imaginar. Felícia não era especial para ele. Ela era apenas uma das muitas mulheres que ele estava manipulando. 2 outras esposas da nossa rua, Jennifer, do número 23, e Maria, do número 15, também estão esperando filhos dele. Seus maridos, como eu, já entraram com pedidos de divórcio. A maneira como tudo desmoronou é quase inacreditável. Jennifer, que está grávida de 2 meses, decidiu fazer uma surpresa para Tom no que ela achava ser o local de trabalho dele. Ele havia dito a ela que era um executivo sênior em uma empresa de tecnologia no centro da cidade. Quando ela chegou ao prédio, a recepcionista nunca tinha ouvido falar dele. Confusa e desconfiada, Jennifer começou a investigar mais a fundo na internet. Foi então que ela encontrou a esposa de Tom, Lisa, no Facebook. Sim, esposa. O homem que seduziu 3 mulheres casadas na nossa vizinhança era casado. Ele tem uma esposa e 3 filhos vivendo em outro estado. Jennifer entrou em contato imediatamente com Lisa e enviou todas as provas dos casos de Tom, incluindo fotos dele com diferentes mulheres da nossa vizinhança e capturas de tela de mensagens em que ele prometia deixar sua ex-esposa por elas. Emma me contou que Lisa apareceu no nosso bairro ontem de manhã com os papéis do divórcio e seus 3 filhos, gêmeas de 8 anos e um menino de 5. Ela confrontou Tom bem no jardim da frente dele, enquanto ele lavava seu carro precioso. Toda a vizinhança se reuniu para assistir enquanto Lisa expunha cada mentira que ele contou. Descobrimos que Tom nem sequer estava empregado. Ele vinha vivendo com o dinheiro da herança da esposa, fingindo trabalhar de casa, enquanto, na verdade, passava os dias perseguindo mulheres casadas na nossa vizinhança. O carro caro, as roupas de grife e o estilo de vida luxuoso eram todos financiados com o dinheiro dela. Ele tinha dito a Lisa que estava trabalhando remotamente para uma startup na nossa cidade, enquanto, na verdade, usava o dinheiro dela para alugar a casa ao lado da minha e financiar seus casos extraconjugais. Felícia presenciou todo o confronto. Emma disse que ela está completamente devastada. Todas aquelas vezes em que Tom disse a ela que a amava e queria formar uma família, ele estava dizendo as mesmas coisas para Jennifer e Maria. Ele até prometeu a cada uma delas que criariam seus filhos juntos assim que elas deixassem seus maridos. Esse homem literalmente planejava ter 3 bebês com 3 mulheres diferentes na mesma vizinhança. Os vizinhos que acreditaram nas mentiras dele sobre mim agora estão se atropelando para me pedir desculpas. A senhora Peterson, que mora do outro lado da rua e que recentemente descobri que deixava Tom e Felícia usarem sua casa para seus encontros, veio até a casa do meu irmão em lágrimas. Ela confessou que Tom manipulou a todos, pintando-se como um homem bem-sucedido e charmoso, que estava apenas tentando ajudar esposas infelizes a escaparem de maridos controladores. Vários vizinhos se ofereceram para testemunhar sobre o comportamento de Tom durante meu processo de divórcio.
Eles forneceram declarações escritas sobre como ele espalhou rumores deliberadamente sobre mim e trabalhou sistematicamente para me isolar da comunidade. Seus testemunhos sobre o caso dele com Felícia e seu padrão de comportamento predatório definitivamente ajudarão no meu caso. Tarde da noite, Felícia apareceu na casa do meu irmão. Ela estava um desastre completo, chorando sobre como Tom arruinou sua vida. Ela implorou que eu a perdoasse, dizendo que foi estúpida por acreditar nas mentiras e manipulações dele. Continuava repetindo que não sabia que ele era casado ou que ela não era a única. Eu simplesmente fechei a porta na cara dela. Se ela era a única ou não, isso não muda o fato de que ela escolheu me trair. A esposa de Tom está tirando tudo o que ele tem. Ela entrou com pedido de custódia total dos filhos e está atrás de cada centavo da herança que ele usou indevidamente. Ela também está considerando apresentar acusações de fraude, já que ele falsificou sua assinatura em alguns documentos para acessar o fundo fiduciário dela. O karma que eles estão enfrentando não me deixa feliz. Na verdade, me faz sentir mal. 3 casamentos destruídos, 3 bebês que nascerão em lares desfeitos e 3 crianças que acabaram de descobrir que o pai é um traidor em série. Toda a situação é apenas triste. A parte mais irônica? O gramado perfeitamente cuidado de Tom, o mesmo que ele usava para criticar o dos outros, agora está cheio de mato porque ele não pode mais pagar pelo jardineiro. Sua esposa cancelou todos os cartões de crédito e congelou as contas conjuntas. O homem que zombava do meu carro agora está pegando o ônibus. Instrui meu advogado a prosseguir com o divórcio da maneira mais agressiva possível. A infidelidade de Felícia e o escândalo público em torno disso praticamente garantem que terei um acordo favorável. Também estou me juntando ao processo que o marido de Jennifer está movendo contra Tom por alienação de afeto. Aparentemente, isso ainda é uma causa válida no nosso estado. Emma continua me atualizando sobre Felícia, não porque eu pedi, mas porque acha que eu deveria saber. Felícia tem a primeira ultrassonografia marcada para a próxima semana. Ela queria que eu fosse com ela, já que Tom se recusou, mas Emma rapidamente desfez essa ideia. Não sei o que Felícia esperava, que eu entrasse na jogada e ajudasse a criar o bebê de Tom depois de tudo o que fizeram. A vizinhança inteira ainda está digerindo essas revelações. O karma pode ter chegado rápido e com força, mas os danos que eles causaram não podem ser desfeitos. Estou apenas focado em finalizar meu divórcio e vender a casa. Alguns vizinhos sugeriram que eu ficasse e reconstruísse minha vida aqui, agora que a verdadeira natureza de Tom foi exposta, mas há muitas memórias ruins. É hora de começar de novo em outro lugar. Atualização 2. Olá. A situação ficou ainda mais complicada. Felícia perdeu o emprego na semana passada. Acontece que o comportamento destrutivo de Tom chegou até o ambiente de trabalho dela. Ele estava aparecendo de surpresa no escritório dela, causando cenas no saguão quando a segurança não o deixava subir. Ele até começou a assediar as colegas de trabalho de Felícia pelas redes sociais, enviando mensagens dizendo que Felícia o havia tirado de seu casamento. A empresa dela decidiu que Felícia estava atraindo atenção negativa demais para o local de trabalho e a demitiu. Agora, Felícia está em uma situação financeira muito difícil. O condomínio que ela estava alugando enviou uma notificação de despejo porque ela não paga o aluguel há 2 meses. Ela apareceu novamente na casa do meu irmão, chorando sobre como está grávida e desempregada, dizendo que isso já era karma suficiente e que ela aprendeu a lição. Ela até mencionou nossos votos de casamento e como o casamento significa apoiar um ao outro em tempos difíceis. Eu permaneci firme e disse a ela que ela jogou fora esses votos no momento em que escolheu dormir com o nosso vizinho. A situação com Tom está ainda mais caótica. Sua esposa ganhou a custódia total dos filhos e a maior parte dos bens no julgamento preliminar. O juiz foi particularmente severo ao ver as provas de que Tom usou o dinheiro da herança da esposa para financiar seus casos extraconjugais e alugar a casa ao lado da minha. Ele foi condenado a devolver cada centavo que tirou do fundo fiduciário dela, além de pagar pensão alimentícia para os 3 filhos. Mas isso nem é a pior parte para ele. Tom está agora surfando em sofás, ficando alguns dias em cada lugar com as mulheres que ele enganou, tentando evitar pagar qualquer pensão. Jennifer o pegou roubando dinheiro da bolsa dela na semana passada. Quando foi confrontado, ele afirmou que precisava do dinheiro para uma entrevista de emprego, mas ela descobriu depois que ele usou o dinheiro para comprar presentes para outra mulher que está vendo em uma cidade vizinha. Felícia descobriu que Tom estava contando histórias diferentes para cada mulher grávida.
Ele disse a Jennifer que ajudaria a criar o bebê dela porque seria um menino. Ela está esperando uma menina. Disse a Maria que o bebê dela seria seu favorito porque ela é a mais jovem das mulheres. Ela é, na verdade, a mais velha. E disse a Felícia que o bebê dela seria sua prioridade porque ela foi a primeira que ele realmente amou. Todos sabemos que isso é uma mentira. A vizinhança se voltou completamente contra eles. Alguém criou um grupo no Facebook documentando todas as mentiras de Tom e alertando outras comunidades sobre ele. O grupo já tem mais de 2.000 membros, com mulheres de 3 estados diferentes compartilhando histórias semelhantes sobre ele. Aparentemente, essa não foi a primeira vez que ele se mudou para uma nova área para perseguir mulheres casadas. Felícia não consegue nem fazer compras sem encontrar alguém que saiba sobre o caso. Na semana passada, a filha adolescente de Jennifer confrontou Felícia no supermercado, chamando-a de destruidora de lares na frente de todos. O vídeo do incidente foi parar nas redes sociais locais. Felícia me ligou chorando, dizendo que não merecia esse nível de humilhação pública, mas eu lembrei a ela que ações têm consequências. Meus procedimentos de divórcio estão indo muito bem. Meu advogado diz que a infidelidade de Felícia, combinada com a natureza pública do escândalo e o padrão de comportamento enganoso de Tom, trabalham fortemente a meu favor. Estou ficando com a casa no acordo, mas planejo vendê-la imediatamente. Vários vizinhos já se ofereceram para comprá-la, provavelmente por se sentirem culpados pelo papel que tiveram em tudo isso, mas quero um novo começo. O karma continua atingindo Tom também. Seu carro foi apreendido na semana passada, já que ele não pagava as parcelas há meses. Agora ele precisa andar a pé, e as pessoas diminuem a velocidade dos carros para olhar para ele. O homem que zombava do estilo de vida dos outros agora mal consegue comprar comida. Ele tentou se hospedar na casa do meu vizinho Mark, alegando que estava se reerguendo, mas a esposa de Mark chamou a polícia e ele foi removido. A esposa de Tom fez questão de que todos os familiares dele soubessem o que ele fez. Os pais dele, que ele dizia estarem mortos, mais uma mentira, vieram da Flórida para confrontá-lo. Eles ficaram horrorizados com o comportamento dele e o deserdaram publicamente. A mãe dele chegou a me pedir desculpas pessoalmente por ter criado um filho assim. O marido de Maria, Steve, contratou um investigador particular que descobriu ainda mais mentiras de Tom. Aparentemente, ele tem outros 2 filhos em estados diferentes que nunca contou a ninguém, nem mesmo a sua esposa. O investigador encontrou ordens judiciais de pensão alimentícia que Tom estava fugindo há anos. Felícia continua me mandando mensagens sobre como está estressada com o bebê. Ela está preocupada em ser mãe solteira e insinua que precisa de apoio financeiro. Encaminhei todas as mensagens dela para o meu advogado. A irmã dela, Emma, me contou que Felícia está pensando em colocar o bebê para adoção, já que Tom deixou claro que não vai ajudar em nada. Estou apenas focando em finalizar o divórcio e seguir em frente com minha vida. Toda essa situação me mostrou quem são meus verdadeiros amigos. A maioria dos nossos amigos em comum ficou do meu lado depois que a verdade sobre Tom veio à tona, mas ainda mantenho distância. É difícil confiar em pessoas que esperaram até tudo explodir para mostrar apoio. Atualização final. Olá! O divórcio foi finalizado na semana passada, e vendi a casa por um bom preço. Estou escrevendo isso do meu novo apartamento em uma cidade diferente, a cerca de 3 horas de distância de todo o drama. Aceitei uma oferta de emprego aqui, que veio com um aumento salarial significativo, e o recomeço foi exatamente o que eu precisava para minha saúde mental. Felícia deu à luz no mês passado a uma menina. Tom nem sequer esteve presente no parto, ele estava ocupado lidando com problemas legais relacionados aos seus vários casos e aos processos de pensão alimentícia pendentes. Emma me contou que Felícia teve um parto difícil e ficou pedindo por Tom durante o trabalho de parto, mas ele não atendia o telefone. Ele finalmente apareceu 2 dias depois, tirou algumas fotos com o bebê para postar nas redes sociais e foi embora após 1 hora, alegando que tinha uma entrevista de emprego. Felícia está vivendo com os pais agora, tentando descobrir como criar a filha sozinha. Ela ainda não conseguiu um emprego, porque o escândalo a segue por onde quer que vá. 3 empresas retiraram suas ofertas de emprego após fazerem buscas básicas nas redes sociais. Os pais dela estão sustentando-a financeiramente, mas não estão felizes com a situação. O pai dela, que costumava me tratar como um filho, me ligou na semana passada para se desculpar por tudo e admitiu que o comportamento de Felícia causou tensões em toda a família.
As outras mulheres que Tom enganou também estão enfrentando dificuldades. Jennifer perdeu o negócio dela, uma pequena padaria que administrava há 10 anos, porque os moradores locais começaram a boicotar após o caso vir à tona. O marido de Maria ganhou a custódia total dos filhos, porque o juiz considerou que a decisão dela de ter um caso com um manipulador conhecido demonstrava péssimo julgamento. Pelo que ouvi, ela teve que se mudar de volta para sua cidade natal por causa de toda a reação negativa na comunidade. Tom eventualmente deixou a cidade no meio da noite, há cerca de um mês. Ele desapareceu sem pagar nenhuma das pensões alimentícias devidas ou lidar com os problemas legais. A polícia encontrou o carro dele abandonado em uma estação de ônibus, 2 estados à frente, mas não houve mais sinais dele desde então. Algumas pessoas acham que ele começou uma nova vida em outra cidade, com uma nova identidade, pronto para continuar enganando outras famílias. O grupo do Facebook que alerta outras pessoas sobre Tom cresceu para mais de 5.000 membros. Mais mulheres continuam surgindo com histórias semelhantes sobre ele, vindas de diferentes estados. Aparentemente, ele faz isso há mais de uma década, mudando-se de cidade em cidade, destruindo famílias e deixando mulheres grávidas para trás. O advogado da esposa dele está construindo um caso de fraude criminal com base em todas as evidências. Felícia me enviou um longo e-mail na semana passada. Ela escreveu sobre como se arrepende de tudo e percebe o que perdeu. Descreveu o quão difícil é ser mãe solteira, como seus pais a fazem sentir vergonha todos os dias e como ela sente falta da nossa vida juntos. Ela até sugeriu que poderíamos tentar novamente, dizendo que cresceu com essa experiência e agora sabe o que realmente importa na vida. Eu não respondi. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar e algumas traições são graves demais para perdoar. A casa foi vendida rapidamente e bem acima do preço pedido. Usei o dinheiro para comprar um pequeno apartamento na minha nova cidade e investi o restante. Meu novo emprego me mantém ocupado, e comecei a jogar basquete em uma liga local. É bom estar em um lugar onde ninguém conhece minha história ou me olha com pena. Emma ainda me mantém atualizado sobre Felícia e o bebê, embora eu tenha pedido para parar. Aparentemente, Felícia chamou a bebê de Hope, dizendo que está esperando por um futuro melhor. Ela está tentando fazer Tom fazer um teste de paternidade para fins de pensão alimentícia, mas ninguém consegue encontrá-lo. Os pais dela estão pressionando para que ela coloque o bebê para adoção, dizendo que ela não pode criar uma criança na situação atual, mas ela está se recusando. Os vizinhos da minha antiga rua às vezes entram em contato comigo, geralmente para me contar sobre novos desdobramentos no caso de Tom ou para se desculparem novamente pelos papéis que desempenharam em tudo. Parei de responder à maioria deles. Alguns realmente se sentem mal, mas a culpa deles não é minha responsabilidade. Estou focado em reconstruir minha vida e seguir em frente. Toda essa experiência me ensinou muito sobre confiança, amizade e a importância de se defender. Às vezes, a melhor vingança é viver bem e deixar o karma fazer seu trabalho. Este será meu último relato. É hora de fechar completamente este capítulo da minha vida. Obrigado a todos que me apoiaram durante esta jornada. Seus comentários e mensagens me ajudaram a permanecer forte quando eu quis ceder aos pedidos de Felícia. Estou em um lugar muito melhor agora, tanto literal quanto figurativamente. A vida continua e, às vezes, pode ser ainda melhor do que você imaginava, só não do jeito que você esperava. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.